Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Dona Arte, um pesquisador silencioso. Ele é o historiador em quadrinhos. And here we go. E salve jovens, aqui é Guilherme Silva e este é mais um Historiador em Quadrinhos. Sejam bem-vindos então a mais um episódio aqui do nosso podcast de quadrinhos. Dessa vez a gente vai aqui pegar mais um quadrinho do selo Graphic MSP, né? Porque nunca é demais, né? Mas é um quadrinho que eu li faz um tempinho e eu tava ansioso pra falar dele, assim, pra retomar ele. Dei uma relida pra comentar aqui no podcast, que é Louco, Fuga, né? Que é, ou seja, é a releitura aí do nosso querido selo MSP do personagem Louco, né? Até onde eu sei, esse é o único quadrinho do Louco que tem. Geralmente o Sidney Guzman, né, o editor do selo MSP, já falou que ele gosta de fazer trilogia, porque nerd adora trilogia. Então é possível que venha mais Louco por aí, né? Não tem nada oficial, mas a gente pode esperar em alguma coisa no futuro. Afinal, o selo MSP ele tá bombando. Essa história, a arte e o roteiro dela são feitos aí pelo Rogério Coelho, né? Mas eu queria destacar também aqui, além da arte muito bonita, né, e do roteiro muito bem feito do Rogério, eu queria destacar as cores, né, pelo Francis Ortolan, porque, porra, as cores desse quadrinho são extremamente bonitas, assim, são espetaculares, assim. E, bom, sei lá o que o Francis fez para conseguir essas tonalidades, essas texturas, as sombras e tal, né? Porque ficou sensacional, assim. Sem falar que a narrativa do Rogério, ela é completamente fora do comum, né? Usando o trocadilho aí, né? Mas ela é muito louca, então... Pô, a escolha de cores aí tinha que casar um pouco, né? Tinha que combinar um pouco com a arte estilizada do Rogério. Mas então tá. O quadrinho ele foi lançado em 2015, né? Novamente pelo selo Graphic MSP, né? Se você não conhece o selo MSP, eu já gravei aqui um episódio sobre Jeremias Pele, né, que é também do mesmo selo, da mesma linha editorial aí, trabalhando com essa releitura dos personagens do Maurício de Souza, né, da Turma da Mônica. Então corre lá, pode ouvir o episódio que tá muito bom, que a gente ainda levanta aí um debate sobre racismo estrutural e tal, que é levantado na HQ, que é muito, muito importante, né. Mas aqui a gente então tem o Louco, né, o nosso querido Licurgo Orival Umbelino Cafiaspirino de Oliveira. Acho sensacional, né, eu conhecia já o nome real do Louco, né, porque, assim como grande parte da população brasileira, eu acompanhei muitos quadrinhos da Turma da Mônica quando eu era jovem, né? Então, a cultura de Turma da Mônica estava muito aí na minha vida, né? Então, mas é muito legal que eles fazem a sigla, né, do nome inteiro do Louco, né, compõe o personagem, né? Mas vamos lá. Dentro da história que o Rogério quer contar pra gente, né, ele meio que então conta a história do Louco quando jovem, né? E como os acontecimentos aí nesse momento da infância dele, né, desencadearam uma série de outros acontecimentos. O que acontece? Ele encontra um pássaro, né, dentro da... lembrando que a história é toda muito lúdica, né? Então, às vezes você tem a impressão de estar perdido na narrativa, mas ela, no final, tudo se amarra muito bem, na minha humilde opinião. Como funciona. Então o Louco encontra quando jovem um pássaro, certo? Quando o pássaro cantava, né, por meio do canto do pássaro, as histórias e os artistas se inspiravam, né, e construíam suas narrativas. Então essa é a premissa principal. Ele conhece esse pássaro, então, né? E aí isso o Louco viajando pelas histórias, né? Ele vai viajando pelas histórias e nessa história específica existe esse pássaro que tem essa habilidade. E aí o autor dessa história que o Louco tá viajando, né, que ele não é um autor oculto, né, ele não é importante saber quem é ele, mas ele acha que a história tá meio monótona e cria um vilão, né, para esse universo que o Louco tá participando junto com o pássaro que ele conhece. E aí os vilões são os guardiões do silêncio, né, que eles não permitem que o pássaro, né, ele cante e inspire as pessoas, né, eles proíbem e tal, né. E as pessoas que são inspiradas pelas histórias também são presas e são, né, enclausuradas e tudo mais. Então esse é esse principal plot, né?
E aí o louco ele tem que proteger esse pássaro de alguma maneira, né? E fugir desses guardiões, deixar o pássaro livre para inspirar as pessoas, né? Que é muito bacana, né? Na verdade é toda uma metáfora para se trabalhar a criatividade, né? À medida o pássaro ele representa a criatividade, uma inspiração. E se você prende essa inspiração, né? Se você não solta, se você não se expressa de alguma maneira, né? As histórias não vão surgir, né? O mundo vai ficar meio monótono. E é muito legal, né? E o louco ele trabalha muito bem com isso porque pô, ele é um personagem realmente que encaixa, né? Nessa questão da criatividade, da liberdade de se expressar, porque o louco sempre foi muito louco, né? E isso, pô, ela tem um ar lúdico muito legal essa história. E aí, bom, o louco ele vai tentando fugir com o pássaro desses guardiões, né? Essa é a principal história, assim, né? Mas o legal também dessa história é de como ele utiliza a metalinguística, né, que eu gosto de falar, né? Como o louco ele é um personagem muito metalinguístico, né? Ou seja, ele quebra a quarta parede o tempo inteiro, né? Todo mundo lá em certa medida, no universo da Turma da Mônica, ele quebra um pouco a quarta parede, né? Isso acontece bastante dentro dos quadrinhos da Turma da Mônica, os mais comuns. Né? Mas o louco ele faz assim de uma maneira um pouco mais exagerada, né? Ele usa bastante esse artifício, né? E aqui, dentro da história é legal, porque ele vai viajando entre as histórias, né? Que é o que o louco sempre fez nas histórias normais, né? Ele sempre surgia do nada, ele sempre puxava o Cebolinha pra uma outra história e aí fazia mil loucuras com ele, né? E aqui o bacana é que ele faz isso também, né? E aí as histórias que ele vai utilizando como plataformas para fugir, né? Dos guardiões, elas são histórias da Turma da Mônica, são histórias inúmeras, assim, né? E aí o bacana é que ele vai fugindo mesmo, assim. Então a história ela não é muito terrena, né? Digamos assim. Ela não tem um cenário muito muito palpável, é tudo muito, muito louco mesmo, né? Então, e me lembrou muito Sandman. Não sei, eu tive essa impressão. Não sei se o autor tinha inspiração, se ele conheceu Sandman, se ele leu. Eu provavelmente leu, porque é um clássico, mas não sei se ele usou muito o Sandman ou se inspirou no Sandman para construir a narrativa gráfica dele. Mas muito parecido, assim, porque é um show, assim. O Rogério dá um show, assim, de construção de narrativa, porque ele tem artes incríveis, assim, que ele utiliza os balões de maneira diferente, ele utiliza os quadros, ele usa muito bem a sarjeta, assim, ele é muito criativo nisso aí. E é uma narrativa fora do normal, né, uma narrativa louca, mas é no bom sentido, né. E essas habilidades do louco aí servem muito de ferramenta pro Rogério fazer justamente essa narrativa diferente, né, uma narrativa muito diferente, cara, então se você é quadrinista, principalmente, eu acho que isso aqui é um material muito bom para quem é quadrinista. Mas para quem é fã, obviamente que é, mas para quem é quadrinista, eu acho que ele tem umas características diferenciadas das outras HQs, assim, que podem servir de inspiração, podem servir para você olhar com outra perspectiva a construção da narrativa gráfica, porque é sensacional, assim, na minha humilde opinião, sensacional. E no fim, né, retomando essa brincadeira aí da criatividade, os pássaros, né? Depois aparecem outros pássaros em outras gaiolas e tudo mais, né? Mas esses pássaros, né? Eles representam então justamente a nossa criatividade, a nossa habilidade de criar, né? E é muito bacana, assim, né? Porque o louco ele é meio que, sei lá, aí já posso estar viajando, né? É uma interpretação mais pessoal, né? Mas o louco é como se fosse a parte criativa de todo mundo, assim, né? Que ele é um reflexo da parte criativa que muitas vezes a gente deixa de lado, a gente acaba apagando por conta, sei lá, conta de trabalho, rotina, né? A vida às vezes ela não, nesse mundão capitalista aí de meu Deus, né? A nossa vida ela não a gente não tem muitas brechas para agir fora da casinha, né? Agir fora da curva. E acho que o louco, essa história do louco, acho que é uma boa história para você ler quando você tá pouco inspirado. Eu acho que é uma história bem lúdica, né? Como acho que eu vou até colocar o título desse episódio com alguma referência ao lúdico, né? Mas ela é uma história assim bastante tocante nesse sentido, né? Eu acho que ela te inspira bem. E as cores assim do Francis Ortolan, a narrativa incomum aqui do Rogério, eu acho que elas contribuem muito para isso. Pô, tem umas horas ali que
que o louco ele tá em um quadro e de repente ele já tá em outro, mas não é um salto perdido no nada, assim, né? Ele não tem a transição de quadro de forma jogada. Ele é muito bem feito, assim, né? E tem sentido com a história. Então eu acho que esse controle do Rogério ali faz tu ler a história muito rápido, assim. Eu li de novo que eu li muito rápido, porque é uma narrativa muito gostosa. Uma hora ou outra, assim, mas acho que é talvez uma vez só. Eu fiquei meio confuso, assim, né? Qual é a ordem dos quadros e tal. Mas eu acho que foi mais... nada muito crítico, assim, né? Eu dei uma segunda olhada e eu já... Opa, não, eu tava lendo meio maluco aqui. E aí eu retomei na ordem correta. Mas, porra, é sensacional. Sensacional. A arte estilizada do Rogério é muito bonita. As cores são sensacionais, assim, acho que... Não sei que outros trabalhos o Francis fez, mas foi uma ótima escolha aí colocar ele, porque achei muito bom. Então, Louco Fuga é um HQ principalmente para você recobrar a sua inspiração, né? E um ótimo estudo para se pensar a narrativa gráfica de outro ângulo, assim, né? Muito legal, né? E quem puder ler Sandman e o Louco para tentar ver as conexões, eu acho que vai ver bem, vai ver alguma ponte aí no meio. Então, certo, pessoal, o episódio de hoje é mais para comentar essa HQ sensacional. Ela não tem nenhum teor histórico, né? Nada mais, é uma HQ foda que eu tava com vontade de comentar faz tempo. E é isso aí, pessoal. Curtam as redes sociais aí do UcraniaCast, né, que é o podcast principal aqui do site. Então, se você quiser receber as notificações aqui do episódio, né, ou ver as postagens próximas aqui dos episódios do Historiador em Quadrinhos, eu posto no UcraniaCast lá também, junto com o UcraniaCast, né, com o podcast principal. Tem o nosso link do Apoia-se, né, para você ajudar. Tudo que você ajudar a contribuir lá para o UcraniaCast, você vai contribuir para esse podcast também, viu? Pode ficar tranquilo que é unificado. E assine o nosso feed, obviamente, né? Assine o feed aqui do Historiador em Quadrinhos. Se você não conhece o UcraniaCast, dá uma olhadinha no UcraniaCast, que é bem bacana. A gente conversa mais sobre história, eu e o Ângelo lá. Então pode ouvir que é sucesso. E o link dessa belezura aqui para comprar na Amazon vai estar aqui no post. Você comprando, você contribui tanto pro quadrinho nacional aí, né? Quanto pro podcast aqui crescer, certo? Valeu, gente, e até a próxima. Stay put. I'll be back in a flash.